365 dias. Que prazer, que honra poder estar aqui para levar uma palavra de Deus para você nesse dia, nessa devocional aqui que essa escola preparou para você com muito amor. E hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Zacarias, escrito por ele mesmo, porque Zacarias era um homem de visões. Na verdade, Zacarias falou tanto da vinda do Messias, da vinda do Filho de Deus, quase ao ponto de Isaías. Ele é o segundo profeta que mais falou nessa vinda. E hoje nós vamos poder ver aqui algumas visões que Deus deu a Zacarias. Nós vamos poder estar falando para você, porque Deus é um Deus de visão. E nós sabemos que Deus fala, Deus avisa. E quando Deus fala e avisa, isso vai acontecer. E nós vamos estar aqui vendo que ele teve... O primeiro motivo do seu livro ser escrito é a chamada de Israel, o povo de Deus, ao arrependimento, mostrando que Deus é misericordioso e que apesar de toda aquela situação fazer ele estar triste, Deus acreditava que as pessoas teriam o coração voltado para ele, iriam se arrepender. Ele disse que visitou os profetas e falou com ele. Ele fala também que ele tinha falado com os pais daquelas pessoas, todos tinham conhecimento. Em outras palavras, Deus não deve nada a ninguém, Deus avisa, ele teria avisado para que eles se arrependessem, para que eles não andassem nos caminhos maus. Mas eles ultrapassaram os limites. Mesmo assim, Deus nos chama ao arrependimento através do profeta Zacarias, e ele deixa aberta a porta para que cada um volte a andar junto com ele novamente. E como são muitas as visões, na verdade eu nunca vi uma pessoa receber tantas visões num dia só. Ele recebeu 8 visões. Então a primeira visão foi dos cavalos e seus cavaleiros, né? Uma patrulha que passa em volta de toda a terra e que traz as notícias para o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que isso quer dizer que Deus tem o controle de tudo que está acontecendo. Que bom que essa patrulha hoje passando por nós, depois notícias ao Senhor, que nós estamos aqui com fé, confiando na palavra dele, que ela vai se cumprir. Né? As visões são para um tempo, e elas são no tempo determinado de Deus, elas se cumprem. Nós vimos também ainda nessa primeira visão que o anjo passa no cordel de medir a Jerusalém, de medir o local que vai ser construído, reconstruído o templo, o amor de Deus para estar na cidade, para estar presente junto com as pessoas, sempre foi, do começo ao fim do livro da Bíblia, estar no meio do povo. E ele providencia para que a reconstrução do templo, ele sonha com isso, ele planeja, e ele manda que anjos passem ali naquela cidade com um cordel em suas mãos, e ele possa medir para dizer quanto que vai ser feito daquela construção. Na segunda visão nós vemos 4 chifres, e isso significa que são governos que se levantaram contra Israel para espalhar. Deus disse que Israel terá a ajuda de outras nações maiores que destruirão aquelas nações que foram contra eles, porque ele disse novamente, ele pede para o anjo do Senhor que está ali, junto com o profeta Zacarias, que ele ore e clame ao Senhor, porque Deus de novo vai escolher a Jerusalém. Deus ama Jerusalém e ele quer ver alguém clamando, alguém falando. E ali já se apresentava a figura do anjo do Senhor, que é o seu filho Jesus de Nazaré, pedindo para que a cidade fosse acudida. Aqueles cavaleiros, inclusive, que passavam na terra, eles diziam que toda a terra estava tranquila, mas Israel estava oprimido. Então necessitava que alguém orasse para que Israel houvesse paz. Na terceira visão, nós vemos a visão de restauração já do templo, na cidade onde Deus diz que ela é menina dos seus olhos. O cuidado de Deus de proteger, de abençoar, de enriquecer, de defender aquilo que ele disse que ama. E se ele fez isso com uma cidade, imagine o que Deus pode fazer com o ser humano, com os seus filhos, né? Nós podemos ver essa profecia também se cumprindo, porque Deus disse que queria isso para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E nós sabemos que isso já é real, porque Deus está conosco, ele está em nós, ele está conosco, e ele também está nos céus reinando, onde também Jesus Cristo está à sua direita, e nós estamos juntos com ele, para a glória de Deus. Na quarta visão, Deus mostra as vestes sacerdotais que são colocadas
ungido dele, naquele que sabia ser fiel ao Senhor, que confiava nele, chamado Josué. E ele fala da purificação, da restauração, de uma vida nova. Ele coloca vestes novas nele, ele declara o que é que ele vai fazer com aquelas vestes, a forma que ele vai andar, a postura que essa pessoa vai andar quando é separado por Deus e é chamado para um ofício que Deus já determinou. Isso é maravilhoso para nós, porque nós sabemos, assim como Deus chamou Josué, Deus também nos chamou para sermos reis e sacerdotes sobre a terra. E ele diz que vão poder fazer festas e vão estar embaixo da figueira e também vão estar embaixo da videira. Quer dizer, a videira representando a alegria e a figueira representando unidade. Quer dizer, vem aí um tempo de paz que somente Deus pode dar a uma nação, a um povo que espera por ele. Na quinta visão é visto o candelabro, onde tem lá as 7 lâmpadas de Deus, ou menorá, que nós conhecemos. E eles também têm 2 oliveiras. As 7 lâmpadas significam os 7 olhos de Deus que passam por toda a terra. Nós sabemos disso, que Deus procura ver onde tem um adorador, para que ele se faça forte, se faça presente e mostre o seu amor ali. E as 2 oliveiras são 2 testemunhas que assistem diante de Deus. São 2 testemunhas para mostrar como Deus trabalha pelo seu povo e como ele tem tanto amor, ao ponto de conservar essa visão hoje, sendo para nós a vida do próprio Deus entre nós, o fogo, a unção. E ele diz também que não é por força nem violência que se consegue esse tipo de coisa, mas houve um preço, é claro, para a paz, que foi justamente a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, para que hoje a gente tenha paz com Deus e a nossa paz em Deus, que não pode ninguém nem nada nos tirar. Nós temos direito a essa paz como filhos de Deus. Também ali, ainda nessa visão, nós vemos que o Senhor deseja ter um tempo de luz, de glória. Essas luzes também representam isso, a consagração do povo de Deus. E ele lembra para que a gente sempre valorize os pequenos começos. Ele diz que Zorobabel levantou a pedra que seria o fundamento e que ele também terminaria com isso. Então, as coisas de Deus, quando ele chama a gente para fazer, elas têm começo, elas têm meio e elas têm fim, mas são pelo Espírito de Deus, porque somente ele pode promover esse tipo de coisa, essa paz e essa vitória, através da sua unção, do seu poder. É o Senhor que chama e é o Senhor também que dá o poder para que a visão seja completa. Na sexta visão, o profeta Zacarias viu um livro que voava, sabe? E Deus tem registro de todas as coisas, porque ele é um Deus organizado. Nesse livro que voava estava o nome de pessoas que roubavam a Deus e o nome de pessoas que falavam palavras falsas, levantavam falsos testemunhos, juravam por coisas que não eram verdades. E Deus disse que ali naquele livro ele podia ter a certeza que aquelas pessoas não andavam correto. Então veja que Deus registra tudo que nós estamos fazendo. É bom que a gente não se encontre nunca nessa lista de sermos ladrão daquilo que Deus nos confiou e que Ele também nos chama para dividir com pessoas nessa terra e compartilharmos. Então ele fala que a casa dessas pessoas seriam destruídas, mas não porque Ele está dizendo isso, mas porque as pessoas estão fazendo isso e a forma de ser infiel atrairia a maldição para as suas vidas. Na sétima visão, Deus mostrou a mulher e um cesto. E o cesto era um éfa de medir. E ele podia medir aqui o pecado através daquele cesto. Aquele cesto trazia uma mulher dentro que representava o pecado, a perversidade. E daqui a pouco apareceram 2 mulheres que tinham asas como de cegonhas. E elas pegavam aquele cesto e levavam para um local. E aí Deus explica que aquelas pessoas que estavam fazendo maldade não seriam dignas de estarem morando em Jerusalém. Mas já que elas não queriam se converter, ia tirar daquele local, e aquelas 2 mulheres estavam levando a perversidade, que era uma mulher dentro daquele éfa, que representava o mal, o pecado, para a Babilônia, quer dizer, dando uma chance lá de ver os erros que os outros estavam cometendo, que era igual a eles, que eles estavam no melhor de Deus, mas não foram agradecidos. Então Deus mais uma vez leva para fazer aquele povo se arrepender.
e eles não andarem mais em pecados, mas quererem a presença de Deus, estando em Jerusalém, andando no templo e andando junto com o seu povo, tendo uma vida de santidade. E mais uma vez, na 8ª visão, aparecem novamente os carros. Agora eles falam carros de guerra, carruagens, e 2 montes que são de bronze. Então os 4 ventos da terra saíam de Deus e passavam em todos aqueles lugares, mostrando que Deus tinha o controle de todas as coisas, que Deus sabia de todas as coisas, que Deus está vendo, que Ele está trabalhando por nós, ainda que a gente não veja, não perceba, Ele está tratando de todas as coisas e está nos ajudando. E Ele diz aqui que no capítulo 6, que o coração de Josué é um renovo para ele. O coração de Josué foi achado fiel, e Deus pede para que pessoas de outros reinos se juntem, tragam as riquezas, façam uma coroa e coloquem na cabeça de Josué, e ali ele está coroando a fidelidade de um homem, onde Deus também fez a mesma coisa com Jesus Cristo. Josué representa o próprio Jesus, e em Josué estava a confiança de agora ser o governador, porque antes o governador era Zorobabel, o governador de Judá, e ele agora está confiando, participando desse governo para o profeta Zacarias, e também está entregando a ele o ofício de ser sacerdote. A mesma coisa que Deus fez com ele, com esse profeta, ele fez com Jesus, e ele faz conosco, porque ele nos chamou, ele nos firmou, ele nos justificou, e agora ele nos glorificou. Ele quer nos glorificar a partir da vida que nós temos com ele, quando o Espírito Santo veio morar em nós. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Nós podemos dar graças a Deus porque temos essa presença em nós, porque somos reis e sacerdotes comprados pelo sangue de Jesus. E então, quero dizer para você que, se você ainda não se inscreveu, você possa fazer isso, deixar lá o seu like, e que também você pode compartilhar isso com a sua família, com seus amigos, nas suas mídias, e pode também ativar o sininho aí e fazer com que todos os dias chegue uma notícia boa para você como essa. E eu oro declarando para você, em nome de Jesus, toda paz, poder e provisão, e que você esteja sempre bem e assista todos os dias um pouco da palavra de Deus e se anime, porque Deus ama demais você. Até logo.